No vídeo de hoje, vamos analisar o texto publicado pelo presidente do Santos Futebol Clube, Marcelo Pirillo Teixeira. Eu fiquei com vontade de pedir desculpa no final, porque eu acho que a gente está atrapalhando. Estou atrapalhando alguma coisa aí, presidente? Desculpa. Me deu vontade. O que o presidente pretende num momento de crise? Sim, presidente, crise. Publicar um texto como esse, o que o senhor pretende com esse texto? De verdade, assim, qual é a intenção? Que consequência o senhor espera disso aqui? Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Boa terça-feira para todo mundo, estamos prontos. Eu já estou pronto para treinar. Daqui eu vou direto, não consegui treinar nos últimos 2 dias, isso já me dá agonia. Aliás, faça isso por você, pelos seus, pelo seu futuro, treine. Pode ser qualquer esporte, pode ser caminhada, pode ser corrida, pode ser musculação, aquilo que te dá prazer, mas movimente o seu corpo. Farei um momento coach sim no vídeo de hoje, me deu vontade, pronto, vou atacar de coach. Não importa se vão começar a dizer que você é paranoico, porque é a primeira coisa assim, para te aplaudir, irmão. Para bater palma, ficar feliz pelo teu sucesso, vão aparecer alguns, mas eles serão minoria. A maioria vai vir para te julgar, a maioria vai vir para te escrachar, a maioria vai vir para te colocar rótulo e para torcer que você se ferre. Paranoico, só fala de treino agora, só posta isso. Vão fazer com você, Ah, aí enche o armário de whey, creatina, pré-treino. Nossa, mas precisa disso tudo? Sim, precisa, para a sua saúde, para o seu futuro, para você ter a sua independência na fase mais aguda da sua vida, né? Nos estertores, como diriam os narradores antigos, na hora que você ficar velho e precisar ir no banheiro, você não precisar ligar pro teu filho, que está morando em outro lugar, 30, 40 quilômetros, vem cá me ajudar. Para você ter essa independência, então você precisa cuidar agora, começar agora. Então, cuida do corpo e deixa eu falar, porque geralmente quem julga, quem aponta o dedo para quem está se cuidando é quem não se cuida. Né? Geralmente isso, a pessoa não se cuida, aí ela fica muito incomodada com quem está se cuidando. Então, faça isso por você, vai se movimentar, vai treinar, vai cuidar da sua saúde, vai cuidar do seu corpo, aí cuida da alimentação também, cuida da cabeça, vai fazer algo por você, certo? A musculação é algo que eu faço por mim, pela Paola, pela Caroline, minha filha, por todos os dias. É por eles, é por mim e é por eles que eu faço, por elas, no caso, e o restante da minha família. Muito bem, momento coach, vou investir nisso e vamos... Brincadeira. E vamos falar da nota aqui, do texto que o presidente publicou. Ele postou nas redes sociais esse texto. Eu vejo que muita gente fala, né? O presidente fecha os comentários. Olha, eu vou criticar o presidente pelo texto de ponta a ponta. Mas sobre essa coisa de fechar comentário, assim, numa boa, as pessoas não estão prontas para debater. As pessoas não estão prontas. Infelizmente, a internet ela chegou antes de a sociedade estar pronta para o debate. Então ela veio primeiro e a sociedade ela não está pronta. Ela está pronta para xingar, para ofender. Isso ela sabe fazer muito bem. Né? A internet sabe fazer muito bem. Então, eu compreendo perfis que limitam, bloqueiam, fecham. Eu compreendo, porque se as pessoas tivessem essa educação, presidente... Não concordo com a sua nota. Presidente, sua gestão é ruim. Presidente, o senhor não pode falar, o senhor está trazendo uma informação imprecisa sobre superávit. Presidente, o senhor está aí apontando, colocando culpa em quem não tem. Presidente, o senhor está negando a crise. Você pode fazer isso com toda a educação, só que, infelizmente, as pessoas, uma parte, não tem esse preparo. Não tem. E aí vira uma lata de esgoto a rede social. Então, eu não vou nem fazer essa crítica ao Marcelo, tá? Não vou nem fazer essa crítica. Acho que tem coisa muito mais importante do que isso para criticar. O texto em si, a gestão em si. Vamos começar a leitura? Vamos lá. Eu vou ler o texto inteiro e aí depois eu faço ponto a ponto aqui uma análise, ok? Estamos à frente de um processo de reconstrução do Santos Futebol Clube há apenas 2 anos, em um dos momentos mais desafiadores da sua história, com foco em organização, responsabilidade e planejamento de longo prazo, trabalhamos para retomar nossa força e recolocar o clube nos trilhos. Eu não vou conseguir, eu não resisto. Não vai dar para ler o texto inteiro, não. Eu vou parar parágrafo por parágrafo. Então vamos ao primeiro aqui. Quanto tempo vai durar essa reconstrução do Santos, presidente?
Porque eu estou há anos ouvindo que o clube está em reconstrução. Reconstrução, reconstrução, reconstrução. Só que é uma reconstrução que não sai do lugar. É aquelas obras assim que não tem prazo para acabar. Tipo a obra do monotrilho aqui em São Paulo, era para a Copa de 14. Já vai ter Copa esse ano em 26. Já teve a de 14, a de 18, a de 22, vai ter de 2026 e não está pronto. É mais ou menos isso a reconstrução do Santos? Se trabalha com esse prazo largo, extenso, porque assim, se o clube ficar permanentemente em reconstrução, nessa piscina de tubarões que é o futebol brasileiro, se essa reconstrução não acabar logo, o Santos vai morrer. Nós estamos velando um clube vivo hoje. A verdade é essa. Falei disso no vídeo do domingo. Então, quando é que vai começar essa reconstrução? Quando é que vai acabar? Se de fato ela começou, como o senhor disse, presidente, quando que ela vai acabar? Mas fica difícil acreditar que a sua gestão está conseguindo tocar de fato uma reconstrução quando, por exemplo, para pintar o muro do CT Rei Pelé, o Santos precisa do dinheiro do pai do Neymar. Entende como é difícil? A gente precisa, para ser convencido de que uma gestão é competente, está no caminho certo, a gente precisa ter sinais emitidos por essa gestão. Atos, realizações que nos façam acreditar, pô, tem um caminho ali, tem alguma coisa acontecendo ali. Mas preciso vir o pai do Neymar para pintar um muro, para botar um ar-condicionado novo no vestiário, para reformar os camarotes da Vila Belmiro. O pai do Neymar fez isso em 2 semanas. Plau! Foi lá e fez. O Santos não tinha recursos para fazer isso? Então, meu amigo, como é que essa reconstrução está em andamento? Isso já foi do 2º ano da sua gestão, presidente, que aconteceu. 2º ano. A história do muro do CT Rei Pelé que foi pintado lá. Difícil acreditar em reconstrução assim. Difícil acreditar em reconstrução quando o clube contrata jogadores por valores altíssimos, tempos longos de contrato e contratações feitas absolutamente sem critério algum. Porque eu quero saber quem vai assumir a contratação do Bilal Brahim, que está indo para o Estrela Amadora de Portugal, está sendo emprestado. R$750 mil por mês, um jogador que não entrou em campo e que onerou os cofres de um clube que está em reconstrução. Clube em reconstrução não pode se dar ao luxo de contratar um jogador com salário de 750 mil para não pisar no campo. Clube em reconstrução não pode se dar ao luxo de contratar por R$1,5 milhão mensais o Tiquinho Soares, que estava há 1 ano e meio jogando mal no Botafogo. Clube em reconstrução não pode contratar 2 zagueiros que somados não dão um, Alexis Duarte e Adonis Frias, por R$40 milhões. Entende, presidente? Fica difícil acreditar em reconstrução quando o Santos não gere os seus recursos de forma responsável. Fica muito difícil quando o Santos joga dinheiro pelo ralo. Porque você pagar o Bilal Brahim para não entrar em campo, Bilal Brahim, isso é jogar dinheiro no ralo. Jogou o dinheiro no ralo. E o Bilal chegou, o Bilal entrou, o Bilal saiu do Santos e o pai dessa criança não apareceu. E ninguém se responsabilizou por essa contratação. O presidente empurrou para o técnico falou, não, essa não é minha. Essa não é minha. Só me falaram do nome, eu fui dar uma pesquisada e mandei o relatório. Mas não sou o pai da ideia, não. Ninguém se apresentou como o pai da ideia. Então o Clube de Reconstrução, presidente, não pode cometer esses erros, fica difícil. Aí realmente a reconstrução não vai acabar nunca. Desse jeito não acaba nunca. Em 2024, seguindo a leitura, alcançamos resultados relevantes, como o vice-campeonato paulista e o título do Campeonato Brasileiro da Série B, feitos que demonstram determinação e capacidade de superação. O presidente coloca como um feito, e quando a gente usa ali o termo feito é sinônimo de acabado, de realizado, né? Ok. Mas, geralmente, a conotação que se dá para esse termo é de algo muito relevante que foi feito. De uma ação realmente impactante, importante, né? E me desculpe, mas assim, chegar à final do Campeonato Paulista e ser campeão da Série B não me parecem feitos assim tão relevantes para o senhor bater no peito e tratar como algo exitoso, algo fantástico. Perdeu o título do Campeonato Paulista para o Palmeiras em 2024 e ganhou a Série B jogando mal
em boa parte da competição, com dificuldade para se impor diante de vários adversários, com o treinador sendo vaiado na premiação, sabe? Ficou um climão na premiação do título, na Vila Belmiro. Sabe, fez o seu dever como clube grande de voltar para a primeira divisão. Reconheço que montar o time na velocidade que foi montado depois da eleição para começar a temporada 2024 foi algo difícil que foi feito pelo presidente Marcelo Teixeira. Não é fácil. Contratar tanto jogador, acabou de assumir, chegou um, chegou outro, montou o time rápido. Porém, depois nós ficamos sabendo em que bases esse time foi montado, né? Aí é que tá, com a história de salário alto, com a história de contrato longo, aquela coisa toda que nós já falamos amplamente aqui no canal. Amplamente no canal. Seguindo a leitura. Em 2025, ampliamos nossa presença competitiva, voltando a disputar 4 competições, incluindo uma internacional, recolocando o Santos em evidência no cenário nacional e mundial. Só para não ficar... Me pareceu muito confuso esse parágrafo. Deu a impressão de que o Santos voltou a disputar a competição internacional no ano passado. Não. Ele está se referindo aos resultados de 2025 que classificaram o Santos para a Sul-Americana em 2026. Não é isso? Porque no ano passado o Santos não jogou 4 competições. O Santos jogou Paulista, Copa do Brasil e Brasileiro. E foi eliminado de cara na Copa do Brasil. Aqui ele faz uma mistura do que foi disputado em 25, quando ele fala aqui, ampliamos nossa presença competitiva, de fato o Santos ampliou em 25, porque ele não jogou Copa do Brasil em 24, ele voltou em 25. Só que ele caiu de cara. E quando ele fala da competição internacional, das 4 competições, aí ele já está jogando para 26, sem citar 26. Só para ficar muito claro, porque o texto tem algumas confusões, tá? Que a gente vai tentar esclarecer aqui. Seguindo, paralelamente avançamos em projetos estratégicos, como a Nova Arena e a SAF. Um momento, presidente, em que avançou a Nova Arena? Porque eu não estou vendo avançar em nada. Eu, inclusive, tenho baixíssimas expectativas para a construção dessa arena. Baixíssimas. Ficarei surpreso. Para mim vai me causar tanta surpresa quanto causou a chegada do Carlo Ancelotti à seleção brasileira. Que eu não esperava. Eu cheguei, disse aqui, acho que não vem, Ih, vem nada. Não é que veio, rapaz. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, tá tudo bem. Pensei que tava suja a camisa, mas não, é a logomarca. Patrocinadora do Neymar, vai ficar feliz. Então, cadê, presidente, os avanços para a construção dessa arena? Eu não consigo percebê-los. Sinceramente, eu não consigo perceber. Arena e SAF, pensados para modernizar o clube e garantir sustentabilidade no futuro. Esses avanços, naturalmente, aí começa a ficar divertido, incomodam alguns que se aproveitam dos resultados iniciais da temporada de 2026 para tentar criar crises, ele coloca entre aspas o termo crises, desinteressados na concretização desses projetos. Esse parágrafo aqui é parágrafo de ano eleitoral, ok? Esse parágrafo aqui é parágrafo de guerra política, de guerra por poder. Nada mais do que isso. É ano de eleição do Santos, é o último ano do mandato, e ele está mandando recado para opositores. Vocês têm mesmo alguma esperança que o Santos vai virar SAF do curto prazo? Que o Marcelo Teixeira simplesmente vai, pacificamente, ao final desse ano, seguir a sua vida e deixar o clube em outras mãos? E eu tenho baixas expectativas quanto a isso, tá? Baixíssimas. Acho que ou a família Teixeira ou o grupo do Teixeira gostarão de seguir para um novo triênio, de participar das eleições do fim do ano. Ficarei muito surpreso se acontecer o contrário. Muito bem. Então, ele está dando recado aqui para opositores que estão criando crises artificialmente, né? É isso que ele está querendo dizer. Só que quando ele coloca um texto como esse na rede social dele, quando esse texto é publicado, pode-se haver uma confusão, porque para mim está claro para quem é esse recado. Só que o torcedor do Santos, que percebe que o time está em crise, ele sente que isso aqui é para ele também. Ué, meu Deus do céu, o clube está em crise, eu estou criticando, eu estou vaiando, eu estou indo na rede social protestar, o cara está dizendo que a crise não existe. O jornalista que analisa o Santos, os influenciadores, os colegas que fazem vídeos maravilhosos do Santos, Noronha, Musetti, o Edu e tantos outros, muito bons, estão todos criando crises artificiais do Santos, seria isso? Essa é a leitura que a gente pode fazer, uma leitura mais ampla daquilo que é dito.
Aqui tem um forte componente político. Mas aqui também tem uma tentativa de vender algo que não existe, de vender uma paz institucional que não existe hoje. E esse é um outro defeito do presidente Marcelo Teixeira, que apareceu de forma muito gritante depois da saída do Carille. O Marcelo Teixeira tem uma mania, e é uma coisa que eu acho que ele carrega de anos anteriores, né, dos seus primeiros anos no futebol, e o futebol mudou e o mundo muda sempre. Ele tem uma mania de tentar pacificar as coisas com discursos que não são reais. Então, ele chega e diz, temos um técnico contratado, fiquem tranquilos. E o Quinteiros não estava contratado. Não estava. Tanto que ele não veio. E o Santos passou vergonha nesse episódio. E o Alexandre Galo teve que sair depois desse episódio, porque não tinha condição de continuar. Depois desse mico que ele pagou. E desesperado para a Argentina, pelo amor de Deus, Quinteiros, assina, porque já ficou feio. O presidente falou, não, mas não assinei nada. E não fechou. Por quê? Porque ele queria acalmar o torcedor que estava aflito naquele momento, 30, 40 dias sem técnico. Mas você não acalma com mentira, você não acalma com discurso irreal, você só acalma com realizações. Aí, voltando ao primeiro parágrafo, para a gente acreditar que a reconstrução do Santos está andando, a gente precisa ter os sinais emitidos por quem está capitaneando essa reconstrução. E os sinais estão na contramão. Então, não é crise entre aspas, presidente. O Santos está brigando para não cair no Campeonato Paulista de novo. De novo. De novo. Desculpa. Me desculpa, Santista. Me desculpa a franqueza. Virou normal. O normal hoje não é o Santos ser finalista do Campeonato Paulista como foi em 2024. Tanto não é normal que é exaltado pelo presidente na nota. Perceba. Tanto é fora da curva para hoje, não é para a história, não é para a grandeza, é para o momento. É tão fora da curva que o presidente tem que exaltar em nota como um feito, como uma conquista, uma vaga em final de Paulista. Porque o normal do Santos hoje, desse Santos que a gente está vendo em eterna reconstrução, é brigar com o Noroeste e com o Velo Clube para não cair para a Série A2 do Campeonato Paulista. É fazer jogo de desespero em última rodada com o São Bento dentro da Vila Belmiro e o torcedor tendo que comemorar. Ufa, escapamos, Santos, o time da virada. Porra, gente, essa é a reconstrução. Essa é a crise artificial, presidente? Não, não é. Não é crise entre aspas, é crise de verdade. É muito grave ver o Santos nessa situação. É muito grave o Santos ter uma vitória só no Campeonato Paulista. Em 6 rodadas. Mas é muito, muito grave. Se isso não é crise, presidente, precisa escalar até onde para virar uma crise? Vamos lá. Vamos tentar chegar num consenso. Não é crise? Precisa o quê? Cair para A3? Precisa cair? Estou dizendo nem para A2. Para virar crise, porque se cair para A2, mas também estamos em reconstrução. Aí a crise é o quê, presidente? É cair para A3, então, ano que vem. Aí pode ser. Porque não dá para entender. Não dá para entender o conceito de crise do presidente do Santos. Então a crise para ele é o dia que cair para jogar com a Portuguesa Santista A3, para jogar com o 15 de Jaú, para jogar com a Barbarense. Aí vai ser crise. Aí realmente com o Rio Claro, aí a ficha vai cair. Realmente nós agora parece que estamos em crise. Acho que cheirinho de crise. Não, presidente, a crise já começou há muito tempo. Muito antes. A crise está aí, gritando. O senhor está no meio dessa crise. Muito bem. Temos os 2 últimos parágrafos aqui. Nenhum santista está satisfeito com a campanha atual da equipe profissional, ainda assim pedimos o voto de confiança do quadro associativo. Olha o componente político aí. Isso é ano de eleição, gente. Isso é recado de quem não vai querer sair do poder no fim do ano. Pedimos o voto de confiança do quadro associativo e dos torcedores para que juntos possamos alcançar novos objetivos em 2026, assim como fizemos em 24 e 25. Uma reconstrução como essa exige tempo, ajustes e, acima de tudo, união. Sigo trabalhando com foco no fortalecimento do Santos e do retorno no protagonismo de forma sólida e responsável. Muito bem. Aqui está o texto? Aqui está o texto. Texto divulgado pelo presidente do Santos, Marcelo Teixeira. Um forte componente político nesse texto, e o que é mais grave, mais preocupante, na minha opinião, uma fortíssima distorção da realidade. Fortíssima, fortíssima. Eu elogiei recentemente aqui o presidente por ter reconhecido depois, acho que do clássico com o Corinthians, né, que ele fala lá na Vila Belmiro,
ele reconhece que o elenco precisa de reforços, que o Vojvoda precisa de peças, que ele precisa ajudar o treinador. Perfeito, né? Muito importante reconhecer. E aí eu falei aqui, beleza, olha, o presidente tá de parabéns, hein? O presidente detectou o problema, reconheceu o problema. Agora ele precisa dar um novo passo, que é resolver o problema, atacar a solução do problema. Mas, poxa, está num bom caminho. Quando eu vejo essa nota, aí eu mudo totalmente a minha percepção. Sabe aquela coisa, um passinho para frente, um para trás. Um passinho para frente, 2 para trás. O presidente deu uns 10 para trás com essa nota. Uns 10 passos para trás. Porque ele reconhece que a coisa tá feia. Aí uma semana depois, o time fica beirando a zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, ele vem dizer que não existe crise. Ele vem dizer que a crise é algo artificial, quando ele coloca entre aspas o termo crise, criado por pessoas que não querem ver a reconstrução do Santos. Porra, para que nós vamos descer. Eu desço no próximo ponto aí, para aí, motorista. Não dá, gente. Não dá. Distorção da realidade num momento como esse, eu não vejo um meia-culpa do presidente Marcelo Teixeira nessa nota. Quando ele diz precisamos dar reforços para o Vojvoda, ele está fazendo meia-culpa. Ali ele fez. Falei, opa, elogiei aqui. Aqui não tem um. Não tem um. O Santos na situação que está e o presidente querendo vender que não existe crise. Sim, existe crise. Sim, o momento do Santos é muito difícil e isso não é artificialidade e isso não é pessimismo exagerado e sem sentido e sem razão e sem base. Isso é realidade. E como eu sempre digo, prefiro trabalhar com a realidade. Uma verdade que doa é muito melhor do que uma mentira que me conforte, porque a mentira não vai resolver meu problema. Ela só vai me enganar, ela só vai fazer eu ganhar tempo, ou, na verdade, perder tempo. No caso do Santos, então, não existe tempo para perder. Difícil, né, cara? Muito, muito difícil. Olha, que panorama complicado para o torcedor do Santos. Meu Deus do céu, cara, não parece ter fim isso, cara. Quando é que a gente vai fazer um vídeo aqui nesse canal, pô, pra cima? Não espere eu fazer isso depois da 8ª rodada do Paulista se o Santos escapar não, tá? Já aviso logo. Se o Santos escapar nesses 2 últimos jogos aí com o Noroeste, Belo Clube, não espere vídeo aqui no canal festejando permanência, não vou fazer igual o presidente não. Espero que o senhor não faça texto, presidente, colocando em nota, colocando como feito a permanência do Santos na Série A1 do Campeonato Paulista. Aí é para acabar com tudo, né? Aí é para acabar com tudo. Enquanto esse estado de coisas perdurar, não tem como ficar de sorrisinho quando fala do Santos Futebol Clube, porque é tudo pesado, é tudo cansativo demais, demais, demais. Mas o vídeo tá feito. Boa terça-feira para todo mundo, juízo, like se você ficou até o final, tchau!